Empresário viúvo instalou câmeras para observar a empregada e chorou ao ver a verdade. Tiago observava as duas na cozinha. Marlene, de luvas amarelas, brincava no chão com Sofia usando panelas. A bebê gargalhava, algo que ele não via desde a morte da esposa. Tiago desligou a câmera e desceu as escadas com as pernas tremendo. Entrou na cozinha devagar, tentando controlar a respiração. Marlene se levantou rápido do chão ao vê-lo, limpando as mãos nas luvas amarelas, os olhos arregalados de susto. Sofia parou de rir e olhou para o pai com aquela expressão séria que ele conhecia bem. Senhor Tiago, eu terminei a sala e o quarto da Sofia. Vim preparar o almoço. Ela estava enjoada, então pensei em distraí-la um pouco antes de... Marlene falou rápido, nervosa, tirando as luvas. Ele levantou a mão pedindo silêncio. Caminhou até a cadeira de rodas e sentou, ainda olhando para ela. Quanto tempo faz que você faz isso? A voz dele saiu baixa, rouca. Marlene franziu a testa, confusa. Fazer o quê, senhor? Brincar com ela, deitar no chão, fazer minha filha rir. Ele apontou para Sofia, que agora batia a panela no chão, já perdendo o interesse na conversa dos adultos. Marlene baixou os olhos. Desde o primeiro dia, senhor. Desculpa se fiz algo errado, é que ela chorava muito e eu... Não. Tiago interrompeu, a voz falhando. Você não fez nada errado. Ele passou a mão pelo rosto, tentando esconder que ainda estava emocionado. Marlene ficou parada, sem saber o que fazer ou dizer. O silêncio pesou por alguns segundos, até que Sofia jogou a panela longe e começou a resmungar. Imediatamente Marlene se abaixou, pegou a menina no colo e começou a fazer cócegas na barriga dela. Sofia gargalhou de novo, agarrando o rosto de Marlene com as mãozinhas. Tiago observou tudo. Cada detalhe. A forma como Marlene segurava a filha dele. A naturalidade, o carinho. Não era trabalho, era outra coisa. Você tem filhos? Ele perguntou de repente. Marlene parou de fazer cócegas e olhou para ele. Tive, senhor. A voz dela mudou. Ficou distante. Tiago percebeu o tempo verbal. Tive. Não tenho. Ele não perguntou mais nada. Marlene colocou Sofia no cadeirão e foi até o fogão. Começou a cortar legumes para a sopa em silêncio. Tiago ficou ali, observando. Ela trabalhava rápido, com precisão, mas de vez em quando olhava para Sofia e sorria. Era um sorriso triste. Ele conhecia bem aquele tipo de sorriso. Era o mesmo que via no espelho todos os dias, desde que Ana morreu. Marlene, ele chamou. Ela parou de cortar e olhou para trás. Obrigado. Ela piscou várias vezes, surpresa, e apenas acenou com a cabeça antes de voltar para os legumes. Tiago saiu da cozinha e foi para o escritório. Sentou na cadeira de couro atrás da mesa enorme, cheia de papéis e contratos que ele não olhava há semanas. A empresa estava funcionando no automático, os sócios cuidando de tudo, enquanto ele fingia que conseguia trabalhar de casa. A verdade é que ele não conseguia fazer nada além de existir. Acordar, tomar banho, comer porque precisava, cuidar de Sofia quando ela deixava, dormir quando o corpo desligava de exaustão. Mas agora, pela primeira vez em meses, ele sentiu algo diferente. Curiosidade. Quem era Marlene de verdade? Por que uma mulher com aquele dom para cuidar de crianças estava trabalhando como empregada doméstica? E o que aconteceu com o filho dela? Ele pegou o celular e abriu o aplicativo das câmeras de segurança. Tinha 6 câmeras espalhadas pela casa. Sala, cozinha, quarto de Sofia, corredor, área externa e garagem. Ele instalou tudo depois que a terceira empregada foi embora, alegando que não aguentava mais. Na época, ele achou que o problema era Sofia. Mas depois da quarta, ele começou a desconfiar. Então colocou as câmeras. Não para vigiar a filha, para vigiar quem cuidava dela. Nos primeiros 3 dias com Marlene, ele revisou todas as gravações à noite, procurando falhas,
procurando sinais de impaciência, de grosseria, de negligência. Não achou nada. Marlene era impecável. Mais que isso, ela era amorosa. Cantava para Sofia dormir. Conversava com ela mesmo sabendo que a menina ainda não entendia as palavras. Limpava a casa inteira sem reclamar. Preparava comidas diferentes, tentando descobrir o que Sofia gostava. E todas as noites, antes de ir embora, ela beijava a testa da menina e sussurrava algo que ele nunca conseguiu ouvir direito nas gravações. Hoje, ele tinha decidido assistir às câmeras ao vivo, em tempo real, e viu aquela cena. Marlene deitada no chão, brincando com panelas, fazendo sua filha rir. Algo tão simples, tão humano, tão raro. Tiago voltou para a cozinha 1 hora depois. Marlene estava dando comida para Sofia, que comia sem resistir, abrindo a boca como um passarinho toda vez que via a colher chegar perto. Ela nunca comeu assim para mim, ele disse, encostando na parede. Marlene limpou a boca de Sofia com a ponta do babador. Crianças sentem quando a gente está nervoso, senhor. O senhor fica tenso perto dela. Tiago sentiu aquilo como um soco. Eu não fico tenso, eu só... Fica. Marlene o interrompeu, mas sem grosseria. Apenas constatando um fato. O senhor tem medo dela. Medo de não saber cuidar, medo de fazer errado. Ela sente isso. Ele ficou em silêncio. Porque era verdade. Desde que Ana morreu no parto, ele olhava para Sofia e sentia pânico. Pânico de estragar tudo. Pânico de não ser suficiente. Pânico de que a filha crescesse, sentindo que o pai nunca soube amá-la direito. Como você sabe disso? Ele perguntou. Marlene deu mais uma colherada em Sofia antes de responder. Porque eu também já tive medo assim. Ela não explicou mais nada. Levantou, pegou Sofia no colo e levou a menina para o quarto tirar uma soneca. Tiago ficou sozinho na cozinha, olhando para a panela ainda no chão. Ele se abaixou, pegou a panela e a tampa e bateu uma na outra como tinha visto Marlene fazer. O som ecoou pela casa vazia, ridículo, mas ele bateu de novo, e pela primeira vez em meses, Tiago sorriu. Naquela noite, depois que Marlene foi embora, ele colocou Sofia no colo e tentou brincar. Pegou os brinquedos coloridos espalhados pelo tapete e fez vozes engraçadas. Sofia o olhou com desconfiança no começo, mas depois de alguns minutos, ela deu um sorrisinho pequeno. Tiago sentiu o coração acelerar. Continuou. Fez mais vozes, mais caretas, e Sofia riu. Não era a gargalhada que ela dava para Marlene, mas era alguma coisa. Era um começo. Nos dias seguintes, Tiago começou a prestar mais atenção, não só em Marlene, mas em como ela interagia com Sofia. Ele observava tudo. A paciência, a criatividade, a leveza. Marlene transformava tarefas chatas em brincadeiras. Trocar fralda virava uma música. Dar banho virava um teatrinho com os patinhos de borracha. Escovar os 3 dentinhos de Sofia virava uma aventura. E a menina amava. Tiago percebeu que estava aprendendo a ser pai assistindo à empregada. E isso não o envergonhava. Pelo contrário, ele era grato. Uma semana depois, ele chamou Marlene na sala. Ela entrou limpando as mãos no avental, preocupada. Aconteceu algo, senhor? Senta. Ele apontou para o sofá. Ela hesitou, mas obedeceu, sentando só na pontinha, as costas retas. Tiago estava na cadeira de rodas na frente dela. Eu quero aumentar seu salário. Marlene arregalou os olhos. Senhor? Quero dobrar e quero que você durma aqui. Tem um quarto de empregada nos fundos, completo, com banheiro. Você pode trazer suas coisas. Marlene balançou a cabeça. Senhor Tiago, eu agradeço, mas não posso... Por quê? Ela olhou para as próprias mãos. Porque eu preciso voltar para casa todo dia. Por quê? Ele insistiu. Marlene respirou fundo. Porque eu visito o túmulo do meu filho todo dia antes de dormir. O silêncio cortou o ar como uma lâmina. Tiago sentiu a garganta fechar. Desculpa, eu não sabia.
Ninguém sabe, senhor. Eu não falo sobre isso. Ela se levantou pronta para sair, mas ele segurou o braço dela. Não com força, apenas o suficiente para que ela parasse. Marlene, eu perdi minha esposa, no mesmo dia que minha filha nasceu. Eu sei o que é acordar todo dia desejando que aquilo seja só um pesadelo. Eu sei. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Então o senhor sabe que não adianta fugir. A dor vai junto. Ela saiu da sala antes que ele pudesse responder. Tiago ficou parado, olhando para a porta vazia, sentindo que tinha acabado de abrir uma ferida que não sabia que existia. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em Marlene, pensando na dor dela, pensando em como ela conseguia sorrir para Sofia, mesmo carregando aquele peso. Ele pegou o celular e abriu as câmeras de novo. Queria ver as gravações antigas, queria entender. Passou horas assistindo, viu Marlene chegando todo dia no portão às 7 da manhã, sempre com a mesma roupa simples, sempre com a mesma expressão cansada que sumia assim que ela via Sofia. Viu ela cantando cantigas que ele não conhecia. Viu ela chorando escondida no banheiro uma vez, enxugando o rosto rápido antes de voltar para a sala onde Sofia brincava. Viu ela beijando a testa da menina todo dia antes de ir embora e sussurrando. Ele aumentou o volume ao máximo, colocou o fone de ouvido e finalmente ouviu. Dorme em paz, meu amor. A titia volta amanhã. Tiago sentiu as lágrimas descerem. Ela chamava Sofia de meu amor, como se fosse dela, como se estivesse preenchendo o vazio que o filho deixou. No dia seguinte, ele não disse nada sobre a conversa. Marlene também não, mas algo tinha mudado. Ela ficava mais tempo perto dele agora, não evitava mais. Quando ele entrava na cozinha, ela não saía. Quando ele pegava Sofia no colo, ela ficava por perto, observando, às vezes dando dicas. Apoia a cabecinha dela no seu ombro, senhor. Ela gosta. Canta alguma coisa. Não precisa ser bonito, só precisa ser seu. Olha nos olhos dela quando falar. Ela precisa ver que o senhor está presente. Tiago seguia cada orientação como se fossem mandamentos. E funcionava. Sofia começou a se acostumar com ele. Parou de chorar quando ele chegava perto. Começou a estender os bracinhos quando o via. Começou a dormir no colo dele. E toda vez que isso acontecia, Marlene sorria, um sorriso genuíno, cheio de orgulho. 2 semanas depois, Tiago percebeu que esperava ansioso pelos dias de semana, porque eram os dias que Marlene estava ali. Sábado e domingo, a casa ficava vazia, silenciosa, pesada. Ele tentava fazer tudo sozinho, mas não era a mesma coisa. Sofia chorava mais. Ele se atrapalhava, queimava comida, esquecia de trocar fralda no horário certo. Quando Marlene chegava na segunda de manhã, ele sentia um alívio absurdo. Como se o mundo voltasse a fazer sentido. Ele começou a reparar em detalhes, no jeito que ela prendia o cabelo, na covinha que aparecia no rosto quando ela sorria de verdade, no cheiro de sabonete de erva doce que ficava no ar quando ela passava, nos olhos castanhos que mudavam de cor dependendo da luz. Ele tentou ignorar, tentou fingir que não estava acontecendo, mas estava. Ele estava se apegando, não só pela forma como ela cuidava de Sofia, mas por ela, pela força dela, pela delicadeza, pela humanidade. Um dia ele reuniu coragem e perguntou: quantos anos seu filho tinha? Marlene estava dobrando roupas limpas na lavanderia. Parou com uma toalhinha rosa nas mãos. 2 anos e meio. A voz dela tremia. Como foi? Tiago perguntou, sabendo que era invasivo, mas precisando saber. Ela colocou a toalha na pilha e respirou fundo. Leucemia. Lutou por 8 meses. Eu vendi tudo que tinha para pagar tratamento. Não adiantou. As lágrimas desceram, mas ela não as enxugou, apenas deixou cair. E o pai? Fugiu quando soube do diagnóstico, nunca mais vi. Tiago cerrou os punhos. Quanto tempo faz? 1 ano e 3 meses. Ela finalmente olhou para ele.
Por isso que eu entendo a Sofia. Ela perdeu a mãe, eu perdi meu filho. A gente se completa de um jeito estranho. Tiago se aproximou. Estava sem a cadeira agora, apoiado em uma bengala que tinha começado a usar recentemente. Fisioterapia estava funcionando. Você preenche o vazio dela, Marlene, mas quem preenche o seu? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois sussurrou: ninguém, senhor. E não precisa. Eu aprendi a viver assim. Ele segurou a mão dela. Ela não puxou. Apenas olhou para os dedos dele entrelaçados nos dela, como se não soubesse o que aquilo significava. Você não precisa viver assim, ele disse, a voz baixa, carregada de algo que ele não conseguia nomear. Marlene ergueu os olhos, encontrando os dele. Senhor Tiago, Tiago, só Tiago. Ela engoliu seco. Tiago, eu sou sua empregada. Isso não pode... Pode, ele interrompeu. Pode porque eu estou cansado de fingir que você é só isso. Pode porque toda vez que eu vejo você com minha filha, eu vejo a mulher que eu queria que estivesse aqui desde o começo. Pode porque quando você vai embora, a casa fica vazia de um jeito que não tem nada a ver com silêncio. Marlene soltou a mão dele, dando um passo para trás. Não faz isso. Por favor, não faz isso comigo. Por que não? Porque eu não aguento perder de novo. Tiago sentiu o peso daquelas palavras como se tivessem sido ditas em voz alta dentro do próprio peito dele. Ele não respondeu imediatamente. Apenas ficou ali, parado, segurando a bengala com força, tentando encontrar as palavras certas. Marlene voltou a dobrar as roupas, as mãos tremendo, evitando olhar para ele. Eu não vou embora, ele disse finalmente. Eu não sou o pai do seu filho. Eu não sou nenhum dos homens que te machucaram. Eu estou aqui e vou continuar aqui. Ela parou de novo, mas não virou. O senhor não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Eu passei os últimos meses esperando morrer por dentro, esperando que a dor sumisse sozinha, até você chegar, e agora eu acordo todo dia querendo ver você, querendo ouvir você cantar para a Sofia, querendo que você me ensine a ser um pai melhor, um homem melhor. Marlene virou devagar, os olhos vermelhos. Tiago, eu limpo sua casa, eu cuido da sua filha. Eu não posso ser mais do que isso. Por que não? Porque pessoas como eu não vivem finais felizes. A gente sobrevive, é diferente. E ele se aproximou de novo, dessa vez mais perto, até que ficaram a poucos centímetros de distância. Então vamos sobreviver juntos. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo mais rápido agora. Você vai se arrepender. Talvez. Mas eu prefiro me arrepender de tentar do que de ter ficado calado. Marlene fechou os olhos, respirando fundo, tentando controlar o choro. Quando abriu de novo, havia algo diferente. Uma rendição, uma entrega. Se eu ficar, eu vou me apegar de verdade, e aí não vai ter volta. Ótimo, porque eu já estou apegado. Tiago levantou a mão e enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Marlene segurou o pulso dele, mantendo a mão dele ali, contra o rosto, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eles ficaram assim por um tempo que pareceu infinito, até que o choro de Sofia ecoou pelo corredor. Marlene se afastou rápido, limpando o rosto com as costas da mão. Ela acordou. Eu vou lá. E saiu correndo antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Tiago ficou sozinho na lavanderia, o coração batendo descompassado, sem saber se tinha feito a coisa certa ou acabado de complicar tudo. Nos dias seguintes, Marlene continuou trabalhando como sempre, mas algo tinha mudado entre eles. Ela não evitava mais o olhar dele. Quando passavam um pelo outro no corredor, havia uma tensão no ar que não existia antes. Boa, perigosa, elétrica. Tiago tentava se controlar, tentava respeitar o espaço dela, mas era difícil quando tudo o que ele queria era estar perto.
Uma tarde, ele estava no escritório quando ouviu Sofia gargalhando na sala. Foi até lá e viu Marlene deitada no tapete de novo, fazendo aviãozinho com a menina nos braços, levantando e abaixando enquanto imitava sons de motor. Sofia estava em êxtase. Ele encostou no batente da porta, apenas observando. Marlene percebeu a presença dele e parou, colocando Sofia no colo. Desculpa, senhor. Eu sei que a sala não é lugar de bagunça, mas ela pediu e eu... Para de me chamar de senhor, ele interrompeu. E para de pedir desculpa por fazer minha filha feliz. Marlene mordeu o lábio sem resposta. Tiago entrou na sala, sentou no sofá e estendeu os braços. Vem cá, Sofia. A menina olhou para Marlene como se pedisse permissão. Marlene sorriu e entregou a criança para o pai. Sofia a acomodou no colo dele, mas ficou olhando para Marlene o tempo todo. Ela te ama. Tiago disse, ajeitando a filha contra o peito. Ama como se você fosse a mãe dela. Marlene desviou o olhar. Não fala assim. Por que não? É verdade. Você é a única referência de mãe que ela tem. E eu sou grato por isso. Todos os dias. Marlene se levantou, alisando a roupa. Eu vou terminar o almoço. Ela saiu rápido e Tiago não a seguiu. Apenas ficou ali, segurando Sofia, sentindo o peso da situação. Ele estava se apaixonando pela empregada, pela mulher que cuidava da filha dele, pela mulher que entendia a dor dele, porque carregava uma igual, e não tinha absolutamente nada que ele pudesse fazer para impedir. À noite, depois que Marlene foi embora, Tiago colocou Sofia para dormir e ficou sentado ao lado do berço, observando a filha respirar. Ela estava em paz, saudável, feliz. E tudo isso por causa de Marlene. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem. Obrigado por tudo. Você salvou minha filha e me salvou também. Hesitou antes de enviar, mas apertou o botão. 3 minutos depois, a resposta chegou. Não precisa agradecer. Eu que agradeço por me deixar fazer parte da vida dela. Tiago digitou de novo. E da minha? Dessa vez, a resposta demorou. Ele ficou olhando para a tela, o coração acelerado, até que finalmente apareceu. Isso assusta, ele respondeu rápido. Eu também estou com medo. Ela não respondeu mais nada naquela noite. Mas no dia seguinte, quando Marlene chegou, ela olhou para ele de um jeito diferente. Um jeito que dizia que ela tinha lido as mensagens várias vezes, que tinha pensado nelas a noite toda, que estava sentindo a mesma coisa que ele. As semanas passaram e a rotina da casa começou a mudar. Tiago passou a trabalhar menos no escritório e mais perto de Sofia. Marlene começou a incluí-lo nas atividades, brincadeiras, banhos, comidas. Eles viraram uma espécie de equipe, e quanto mais tempo passavam juntos, mais difícil ficava negar o que estava crescendo entre eles. Uma noite, Tiago pediu para Marlene ficar para jantar. Ela hesitou, mas aceitou. Ele pediu comida italiana, colocou Sofia para dormir mais cedo e preparou a mesa na varanda. Quando Marlene desceu depois de arrumar o quarto da menina, ela parou ao ver a mesa. — O que é isso? — Um jantar. Ele respondeu, puxando a cadeira para ela. — Senta. Ela sentou, desconfiada. — Por quê? — Porque eu quero jantar com você, porque eu quero conversar, porque eu quero te conhecer de verdade. Marlene olhou para o prato vazio, nervosa. — Tiago, isso não é uma boa ideia. — Talvez não. Mas eu estou cansado de boas ideias. Elas nunca me levaram a lugar nenhum. Ele serviu vinho, serviu massa e sentou na frente dela. Marlene comeu devagar, em silêncio, até que ele perguntou: qual era o nome dele? Ela ergueu os olhos. Do meu filho. É. Ela respirou fundo. Gabriel, nome do anjo. Eu achei que ia proteger ele. A voz dela falhou. Não protegeu. Tiago esticou a mão por cima da mesa e segurou a dela. Você fez tudo o que podia. Não foi sua culpa. Eu sei disso na cabeça. Mas o coração não aceita. Ele apertou a mão dela.
O coração nunca aceita. A gente só aprende a conviver. Marlene olhou para os dedos entrelaçados. Como você consegue falar da sua esposa sem desmoronar? Quem disse que eu consigo? Ele deu um sorriso triste. Eu só aprendi a desmoronar em silêncio. Eles ficaram assim por um tempo, de mãos dadas, em silêncio, até que Marlene puxou a mão de volta. Eu preciso ir. Fica. Não posso. Por favor. Ela balançou a cabeça, se levantando. Se eu ficar, eu vou fazer algo que a gente vai se arrepender. Marlene, boa noite, Tiago. Ela saiu rápido, pegou a bolsa e foi embora antes que ele pudesse impedir. Tiago ficou sozinho na varanda, olhando para a cadeira vazia, sentindo que tinha perdido algo que nem sabia que podia ter. No dia seguinte, Marlene chegou mais cedo que o normal. Tiago estava dando café da manhã para Sofia quando ouviu a chave na porta. Ela entrou, colocou a bolsa no sofá e foi direto para a cozinha. Bom dia, ela disse, a voz neutra. Bom dia, ele respondeu, observando. Ela começou a lavar a louça que tinha acumulado na pia. Tiago colocou Sofia no cadeirão e se aproximou. Marlene, sobre ontem. Não precisa falar nada. Ela o interrompeu sem parar de esfregar os pratos. Eu entendi. E você está certo. A gente precisa parar com isso antes que vire algo maior. E se eu não quiser parar? Ela parou de lavar, mas não virou. Então você vai ter que querer sozinho, porque eu não posso. Não pode ou não quer? As duas coisas. Ela largou a esponja e finalmente olhou para ele. Tiago, eu não sirvo para você. Eu sou uma mulher quebrada. Eu acordo todo dia com vontade de desistir. A única coisa que me mantém viva é cuidar da Sofia. Se eu me permitir sentir algo por você e isso der errado, eu não aguento. Eu não tenho mais força para perder ninguém. Tiago se aproximou, segurando os ombros dela. E se não der errado? Sempre dá. Não sempre. Deu com todo mundo que eu amei até hoje. Ela empurrou as mãos dele e saiu da cozinha. Tiago ficou parado, sentindo a frustração crescer. Ele não sabia mais o que fazer. Não sabia como convencê-la de que ele era diferente, de que eles podiam tentar. Nos dias seguintes, Marlene voltou a ser profissional, cordial, distante. Ela cuidava de Sofia, limpava a casa, cozinhava e ia embora. Não ficava mais tempo. Não conversava mais do que o necessário. E Tiago sentia a falta dela de um jeito que doía fisicamente. Uma tarde, ele não aguentou mais. Chamou a irmã para ficar com Sofia e foi até o endereço que estava na ficha de contratação de Marlene. Era um prédio velho, em um bairro afastado. Ele subiu os 3 lances de escada, segurando firme no corrimão, a perna ainda doendo, e bateu na porta do apartamento. Marlene abriu com os olhos arregalados. Tiago, o que você está fazendo aqui? Precisava te ver. Ela olhou para os lados nervosa. Como você conseguiu meu endereço? Ficha de funcionária. Ela balançou a cabeça, mas abriu a porta para ele entrar. O apartamento era minúsculo. Uma sala que também era quarto, uma cozinha americana, um banheiro. Mas estava limpo, organizado. Na parede tinha um porta-retratos com a foto de um menino loiro de olhos azuis, Gabriel. Tiago olhou para a foto e sentiu o peito apertar. Ele era lindo. Marlene cruzou os braços, se protegendo. Era. Tiago se virou para ela. Marlene, eu vim aqui porque eu não consigo mais fingir. Eu não consigo mais fingir que você é só a empregada. Que eu não penso em você o dia inteiro. Que eu não espero ansioso você chegar todo dia. Que eu não quero te beijar toda vez que você sorri para a Sofia. Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Para, Tiago. Para, por favor. Não, eu não vou parar, porque eu já perdi tempo demais. Eu passei meses vivendo no automático, esperando a dor passar, achando que eu nunca ia sentir nada de novo. E aí você chegou, e virou tudo de cabeça para baixo, e eu não quero mais fingir que isso não está acontecendo.
Marlene limpou as lágrimas com raiva. E o que você quer que eu faça? Que eu acredite em um conto de fadas? Que eu ignore toda a merda que já aconteceu na minha vida e haja como se fosse possível ser feliz de novo? Sim, é exatamente isso que eu quero. Ela riu, mas era um riso sem humor. Você é louco. Talvez, mas eu estou aqui, na sua casa, te pedindo uma chance, porque eu acredito que a gente merece tentar. Marlene ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para ele como se estivesse medindo cada palavra, cada gesto, cada possibilidade. Então ela deu um passo à frente, e outro, até ficar bem perto dele. Se eu disser sim e isso der errado, eu vou te odiar pelo resto da vida. Eu aceito o risco. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele devagar, como se estivesse testando se aquilo era real. Eu não sei se consigo. Então deixa eu te ajudar. Tiago segurou a mão dela contra o próprio rosto e fechou os olhos. Marlene respirou fundo e então, finalmente, se permitiu. Ela se inclinou e beijou ele. Devagar, com medo, com esperança. Tiago a puxou para perto, segurando como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. O beijo foi tudo o que ele tinha imaginado e mais. Era urgente e delicado ao mesmo tempo. Era rendição e luta. Era dor e cura. Quando se afastaram, Marlene estava chorando de novo. Mas dessa vez era diferente. Eu estou com tanto medo, ela sussurrou. Eu também. Ele encostou a testa na dela. Mas a gente vai ter medo juntos. Eles ficaram assim, abraçados no meio daquele apartamento pequeno, segurando um no outro como se fossem a única coisa sólida em um mundo que insistia em desmoronar. Nas semanas seguintes tudo mudou. Marlene aceitou a proposta de Tiago e se mudou para o quarto de empregada, não como empregada, como parte da família. Ela continuou cuidando de Sofia, mas agora também jantava com eles. Assistia filmes na sala, ria das piadas de Tiago, dormia sob o mesmo teto. E aos poucos, a casa que antes era um túmulo de silêncios virou um lar. Sofia começou a chamar Marlene de mamãe. No começo, Marlene corrigiu, mas Tiago pediu para ela deixar. Ela precisa de uma mãe, e você é a mãe dela agora. Marlene chorou quando ouviu isso, mas aceitou. 6 meses depois, Tiago pediu Marlene em casamento. Nada extravagante. Apenas os dois, na varanda, depois de colocar Sofia para dormir. Ele se ajoelhou, segurando um anel simples, e disse: Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Você trouxe luz para um lugar que eu achei que ia ficar escuro para sempre. Casa comigo. Não porque eu preciso de alguém para cuidar da Sofia, mas porque eu te amo e porque eu quero construir uma vida com você. Marlene olhou para o anel, para ele, e então para a janela onde dava para ver o quarto de Sofia. Eu nunca achei que ia ter isso de novo. Uma família, um amor, um motivo para acordar feliz. Ela olhou de volta para ele, sorrindo entre as lágrimas. Sim, eu caso com você. Tiago levantou do chão, puxou Marlene para um abraço apertado e beijou a testa dela com uma intensidade que parecia selar um pacto. Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos e beijou os lábios dele devagar, sentindo cada segundo como se fosse o primeiro e o último ao mesmo tempo. Quando se afastaram, ele segurou a mão esquerda dela e colocou o anel. Simples, delicado, perfeito. Marlene olhou para o próprio dedo como se não acreditasse que aquilo era real. Eu nunca usei aliança, ela disse, a voz embargada. Nem no relacionamento com o pai do Gabriel, ele nunca quis. Tiago beijou a mão dela, bem em cima do anel. Então, essa é a primeira, e vai ser a única. Eles ficaram ali, abraçados, até ouvirem um choro baixo vindo do quarto de Sofia. Marlene se afastou rápido, enxugando as lágrimas. Eu vou lá. Ela entrou no quarto e pegou Sofia no colo, embalando a menina que tinha acordado assustada.
Shh, mamãe está aqui. Está tudo bem. Sofia se acalmou imediatamente, aconchegando a cabecinha no ombro de Marlene. Tiago ficou parado na porta, observando a cena, e sentiu algo se acomodar dentro dele. Aquilo era certo. Aquilo sempre foi certo. Ele só demorou para perceber. Nos meses seguintes, eles organizaram um casamento pequeno. Só família próxima e alguns amigos. Marlene não tinha muita gente, apenas uma tia que morava no interior e duas amigas do tempo em que trabalhava em outra casa. Tiago tinha a irmã, alguns primos e os sócios da empresa. A cerimônia foi simples, em um sítio alugado nos arredores da cidade. Sofia foi a daminha, usando um vestido branco cheio de laços que Marlene escolheu com tanto carinho que chorou na loja. No dia do casamento, Marlene estava nervosa. Ela nunca imaginou que teria esse momento. Nunca imaginou que alguém a olharia com o tipo de amor que Tiago tinha nos olhos. Quando entrou caminhando em direção ao altar improvisado debaixo de uma árvore grande, ela segurava Sofia pela mão. A menina estava séria, concentrada em não derrubar as pétalas de flores que carregava em uma cestinha. Tiago estava esperando, de terno azul marinho, sem a cadeira de rodas. Ele tinha voltado a andar quase completamente nos últimos meses. Ainda usava bengala para distâncias longas, mas ali, parado, firme, ele parecia inteiro. Quando Marlene chegou perto, ele estendeu a mão. Ela segurou, sentindo o tremor nos próprios dedos. O celebrante falou sobre amor, sobre recomeços, sobre famílias que se formam de jeitos inesperados. Mas Marlene mal ouviu. Ela estava olhando para Tiago, para os olhos dele que diziam tudo sem precisar de palavras. Quando chegou a hora dos votos, Tiago foi o primeiro. Ele segurou as duas mãos dela e respirou fundo. Marlene, eu passei muito tempo achando que a vida tinha acabado para mim, que eu ia viver no piloto automático até morrer. E aí você entrou pela porta da minha casa, pedindo uma chance, e virou tudo de cabeça para baixo. Você me ensinou a ser pai, me ensinou a sentir de novo, me ensinou que é possível reconstruir mesmo quando tudo está destruído. Eu prometo te amar todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias que você sorrir e nos dias que você chorar, lembrando do Gabriel. Eu prometo ser o homem que você merece. E prometo que você nunca mais vai estar sozinha. Marlene estava chorando antes mesmo dele terminar. Ela limpou o rosto com as costas da mão e tentou falar, mas a voz falhou. Tentou de novo. Tiago, eu não sei fazer votos bonitos. Eu não sei falar coisas poéticas. Mas eu sei que você me salvou. Você e a Sofia. Vocês me deram um motivo para continuar quando eu não tinha mais nenhum. Eu prometo cuidar de vocês. Prometo amar a Sofia como se ela tivesse saído de mim. Prometo te amar, mesmo nos dias que eu não souber amar a mim mesma. E prometo tentar acreditar que a gente merece ser feliz. O celebrante sorriu e declarou eles marido e mulher. Tiago puxou Marlene para um beijo longo e os poucos convidados aplaudiram. Sofia, que estava sentada na primeira cadeira ao lado da irmã de Tiago, levantou e correu até os dois, abraçando as pernas de Marlene. Mamãe! Marlene se abaixou e pegou a menina no colo, apertando forte. Tiago abraçou as duas e, por um momento, ali, embaixo daquela árvore, eles eram uma família completa. A festa foi tranquila. Comida caseira, música ao vivo, dança. Marlene dançou com Tiago a primeira valsa, desajeitada, pisando no pé dele 2 vezes, rindo como uma adolescente. Depois dançou com Sofia nos braços, rodopiando devagar enquanto a menina gargalhava. No final da noite, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, Marlene estava sentada em um banco de madeira descalça, olhando para o céu estrelado. Tiago se sentou ao lado dela. Cansada? Não, só pensando. Em quê? Ela hesitou antes de responder. No Gabriel, pensando se ele ia gostar de saber que eu estou feliz de novo.
Tiago segurou a mão dela. Ele ia, porque ele te amava. E quem ama, quer que a gente seja feliz. Marlene olhou para ele, os olhos brilhando. Você acha que a gente trai as pessoas que a gente perdeu quando segue em frente? Não, eu acho que a gente honra elas, porque elas não iam querer que a gente morresse junto. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada. Por quê? Por me deixar trazer ele junto, por não ter ciúmes de um menino que não está mais aqui, por entender. Tiago beijou o topo da cabeça dela. Ele faz parte de você, e eu amo todas as partes de você. Eles ficaram ali até Sofia aparecer correndo, puxada pela tia de Marlene, que estava cuidando dela. Mamãe, papai, olha! A menina mostrou uma florzinha amarela que tinha arrancado do jardim. Marlene pegou a flor e cheirou. Que linda, meu amor! Vamos guardar ela. Sofia sorriu e subiu no colo de Marlene, bocejando. Estou com sono. Então vamos para casa, Tiago disse, levantando e estendendo a mão para Marlene. Os três foram embora naquela noite de mãos dadas, deixando para trás uma festa que tinha sido pequena, mas cheia de significado. Quando chegaram em casa, Marlene colocou Sofia para dormir, cantando baixinho a mesma cantiga que cantava desde o primeiro dia. Tiago ficou encostado na porta do quarto apenas observando. Quando Marlene saiu, ela parou ao lado dele. Ela dormiu rápido. Cansou de dançar. Tiago passou o braço pela cintura dela. Igual a mãe. Marlene sorriu. Ainda não acredito que sou mãe de novo. E esposa. Parece mentira. É verdade. E vai ser verdade amanhã. E depois de amanhã. E todos os dias. Eles foram para o quarto e, pela primeira vez, Marlene dormiu ao lado de Tiago como esposa dele. Não como empregada, não como namorada, como companheira, como igual. Os meses seguintes foram de adaptação. Marlene ainda limpava a casa, mas agora contrataram uma diarista para ajudar. Ela passou a se dedicar mais a Sofia e a estudar. Tiago a incentivou a voltar a fazer um curso técnico de enfermagem que ela tinha largado quando Gabriel adoeceu. No começo, Marlene resistiu. Eu não tenho cabeça para estudar. Tem sim, e você sempre quis trabalhar com saúde. Agora você pode. Ela se inscreveu, passou no processo seletivo e começou as aulas à noite. Tiago ficava com Sofia e, pela primeira vez, desde que a filha nasceu, ele cuidava sozinho. As primeiras semanas foram difíceis. Sofia chorava pedindo a mãe. Tiago se atrapalhava com a rotina, mas aos poucos eles criaram um ritmo, e quando Marlene voltava das aulas, encontrava os dois dormindo abraçados no sofá, a televisão ainda ligada. Um ano depois do casamento, Marlene se formou. Tiago organizou uma festa surpresa em casa, convidou a família e as amigas dela. Quando Marlene chegou e viu todo mundo ali, ela desabou em lágrimas. Eu não acredito que vocês fizeram isso. Tiago abraçou ela por trás. Você merece. Você lutou tanto, estudou tanto. Agora você é enfermeira, oficialmente. Marlene virou e beijou ele, e todos aplaudiram. Sofia, que agora tinha 4 anos, correu até a mãe com um desenho. Eu fiz para você, mamãe. É você de roupa de enfermeira. Marlene pegou o desenho e chorou de novo. Era um rabisco torto, colorido de canetinha, mas era o presente mais bonito que ela já tinha recebido. Ela pendurou o desenho na geladeira com um ímã em formato de coração e toda vez que passava pela cozinha, olhava para aquilo e sorria. Marlene conseguiu emprego em um hospital público perto de casa. O salário não era grande, mas ela amava o trabalho. Cuidar de pessoas, fazer diferença, aliviar dor. Era como se tudo que ela tinha passado com Gabriel tivesse um propósito agora. Ela sabia exatamente como conversar com pais desesperados, como acalmar crianças com medo, como segurar a mão de alguém que estava perdendo a esperança. Tiago voltou a trabalhar mais ativamente na empresa,
mas nunca deixou de buscar Sofia na escola ou de jantar em casa. Eles criaram uma rotina sólida, confortável, feliz. Mas a vida, como sempre, não é linear. 2 anos depois do casamento, Marlene começou a passar mal. Enjoos constantes, cansaço excessivo, tontura. Ela achou que era estresse do trabalho. Tiago insistiu para ela ir ao médico. Quando ela voltou da consulta, estava pálida. Tiago levantou do sofá, preocupado. O que foi? O que o médico disse? Marlene olhou para ele, os olhos arregalados, incrédula. Eu estou grávida. O silêncio caiu pesado na sala. Tiago piscou várias vezes, processando. Como assim grávida? Grávida, Tiago. De 3 meses. Eu nem percebi porque achei que era impossível. Depois do Gabriel, os médicos disseram que ia ser muito difícil eu engravidar de novo. Mas aconteceu. Ele deu um passo à frente. Você tem certeza? Fiz 3 testes. E exame de sangue. É real. O Tiago respirou fundo. E então um sorriso enorme abriu no rosto dele. Ele correu até Marlene e a pegou no colo, girando. A gente vai ter um bebê. Marlene, a gente vai ter um bebê. Ela riu, mas logo começou a chorar. Eu estou com tanto medo. Ele parou de girar e colocou ela no chão, segurando o rosto dela. Medo de quê? De perder de novo, de não conseguir, de alguma coisa dar errado. Não vai dar errado. A gente vai cuidar de você. Vai fazer todos os exames. Vai ter o melhor acompanhamento e vai dar tudo certo, porque tem que dar. Marlene encostou a testa na dele. E se não der? Aí a gente vai enfrentar junto, como sempre. Mas eu acredito que vai dar. Eu acredito tanto, Marlene. A gente merece isso. Ela assentiu, limpando as lágrimas, tentando acreditar também. Naquela noite, eles contaram para Sofia. A menina, agora com 6 anos, ficou em silêncio por um tempo, processando. Eu vou ter um irmãozinho? Ou irmãzinha? Tiago disse sorrindo. Sofia pensou mais um pouco. Ele vai dormir no meu quarto? Não, amor. Vai ter um quarto só para ele. Marlene explicou. Mas você vai poder ajudar a cuidar. Sofia sorriu. Então eu quero. Eu quero ajudar. Ela se jogou no colo de Marlene, abraçando a barriga que ainda nem estava aparecendo. Oi, bebê, eu sou sua irmã mais velha, e eu vou te proteger. Marlene fechou os olhos, tentando não chorar de novo, mas foi impossível. A gravidez foi acompanhada de perto. Marlene fez todos os exames possíveis, seguiu todas as recomendações médicas, parou de trabalhar no hospital no 6º mês. Tiago não saía do lado dela. Qualquer dorzinha, qualquer incômodo, ele queria ir para o hospital. Marlene ria da preocupação dele, mas no fundo estava igualmente apavorada. Ela não conseguia relaxar. Toda noite, antes de dormir, ela colocava a mão na barriga e conversava com o bebê. Por favor, fica bem. Por favor, fica comigo. Eu prometo que vou te amar tanto. Prometo que vou te dar tudo que eu não consegui dar para o seu irmão. Só fica, por favor. Tiago ouvia tudo em silêncio, abraçado a ela por trás, a mão dele por cima da mão dela na barriga. No 7º mês, descobriram que era um menino. Marlene chorou por 2 horas seguidas. É como se o Gabriel estivesse voltando, ela disse, a voz quebrada. Tiago segurou o rosto dela. Não é o Gabriel, é o nosso filho, um menino novo, uma história nova. Mas o Gabriel vai estar sempre com a gente. Sempre. Eles escolheram o nome juntos, Miguel. Marlene queria algo que significasse proteção, algo que fosse forte. Tiago concordou na hora. No 8º mês, Marlene começou a ter contrações. Foram para o hospital às pressas e os médicos conseguiram segurar o trabalho de parto. Ela ficou internada por 1 semana, em repouso absoluto. Tiago dormiu no hospital todos os dias, na cadeira desconfortável ao lado da cama. Sofia ia visitar todos os dias depois da escola, levando desenhos e cartinhas para o irmãozinho. Quando finalmente completou 9 meses,
O parto foi marcado. Cesárea, mais seguro. Marlene estava apavorada na sala de cirurgia. Tiago estava ao lado dela, de roupa cirúrgica, segurando a mão dela. Está tudo bem, está tudo bem. Ele repetia como um mantra. Marlene apertava a mão dele com força, tentando respirar, tentando não entrar em pânico. E então, finalmente, ouviram o choro. Alto, forte, estridente. O médico levantou o bebê mostrando. É um menino saudável, 3,5 quilos, perfeito. Marlene desabou em lágrimas. Ele está bem? Ele está bem mesmo? Está sim. Olha para ele. O médico trouxe Miguel perto do rosto dela. Marlene olhou para o filho, para os olhinhos apertados, para a boquinha aberta chorando e sentiu algo se curar dentro dela. Algo que estava quebrado há anos. Oi, meu amor. Mamãe está aqui. Mamãe te ama tanto. Tiago estava chorando também, olhando para o filho, para a esposa, sem conseguir acreditar que aquilo era real. Quando saíram da sala de cirurgia e foram para o quarto, Sofia estava esperando com a tia de Marlene. A menina correu até a cama. Ele nasceu? Posso ver? Marlene sorriu. Pode sim. A enfermeira trouxe Miguel, enroladinho em uma manta azul, e colocou no colo de Sofia, que estava sentada na cama ao lado de Marlene. Sofia olhou para o irmão com os olhos arregalados. Ele é tão pequeno. Você também era assim quando nasceu, Tiago disse, sentado na beirada da cama. Sofia tocou a mãozinha de Miguel, delicada, com medo de machucar. Oi, Miguel, eu sou sua irmã e eu vou te amar para sempre. Marlene olhou para Tiago, para Sofia, para Miguel, e pela primeira vez em anos, ela não sentiu medo. Não sentiu dor. Só sentiu paz. Nos meses seguintes, a casa virou caos. Miguel chorava muito, acordava de madrugada, exigia atenção constante. Marlene estava exausta, mas feliz. Tiago ajudava em tudo. Trocava fralda, dava banho, embalava o filho para dormir. Sofia era a irmã mais cuidadosa do mundo. Toda manhã antes da escola, ela ia até o berço e dava um beijo na testa do irmão. Tchau, Miguel. Te amo. Quando Miguel completou 6 meses, Marlene organizou uma festa pequena em casa. Família, amigos próximos, nada exagerado. Mas no meio da festa, ela pediu licença e subiu até o quarto. Pegou a foto de Gabriel que ela guardava na cabeceira da cama e ficou olhando. Oi, meu amor. Eu sei que você está vendo tudo de onde está. Eu sei que você conhece o Miguel. E eu queria te dizer que eu nunca vou te esquecer. Nunca. Você vai estar sempre aqui, comigo, no meu coração. Mas eu estou feliz agora. Eu encontrei uma família de novo. E eu sei que você ia querer isso para mim. Então, obrigada. Obrigada por ter sido meu filho, por ter me ensinado a amar, por ter me dado força para continuar. Eu te amo. Sempre vou te amar. Ela beijou a foto e colocou de volta no lugar. Quando desceu, Tiago estava com Miguel no colo, mostrando o bebê para os convidados. Sofia estava ao lado do pai, orgulhosa, contando para todo mundo que ela era a melhor irmã mais velha do mundo. Marlene parou na escada, observando a cena, e sorriu. Aquilo era felicidade, real, imperfeita, mas verdadeira. Anos depois, quando Miguel já estava com 5 anos e Sofia com 11, a família estava reunida na sala, assistindo um filme. Miguel estava deitado no colo de Marlene, quase dormindo. Sofia estava sentada no chão, encostada na perna do pai. Tiago olhou para Marlene e sorriu. Ela sorriu de volta. Não precisava de palavras. Eles sabiam que tinham construído algo lindo em cima de ruínas. Que tinham provado que é possível recomeçar, que o amor não acaba quando alguém vai embora. Ele só se transforma. E às vezes, se a gente tiver coragem suficiente, ele volta. Diferente, mas volta. Tiago se levantou, pegou Miguel no colo, ainda dormindo, e levou o menino para o quarto.
Marlene foi atrás com Sofia. Colocaram os dois para dormir, apagaram as luzes e voltaram para o próprio quarto. Deitaram na cama, um de frente para o outro, em silêncio. Você é feliz? Tiago perguntou de repente. Marlene pensou por um segundo. Eu sou. Mais do que eu achei que seria possível um dia. Tiago segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu também. E olha que eu achei que nunca mais ia sentir isso. Marlene virou de lado, encaixando o corpo no dele. Às vezes eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Não foi. Está tudo aqui. Eu, você, as crianças. Tudo real. Ela fechou os olhos, sentindo a respiração dele perto, o calor do corpo dele contra o dela. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter aceitado tentar. Eles dormiram abraçados, como faziam todas as noites, e pela manhã acordaram com Miguel pulando na cama. Pai, mãe, acordem, hoje é dia do parque. Marlene gemeu, puxando o travesseiro por cima da cabeça. Miguel, filho, são 6 da manhã. Mas vocês prometeram. Sofia apareceu na porta já vestida, com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Ele acordou a casa inteira. Desculpa. Tiago se sentou, passando a mão pelo rosto, tentando despertar. Tudo bem. Vamos tomar café e saímos logo. Miguel gritou de alegria e saiu correndo. Sofia revirou os olhos. Ele tem energia demais. Marlene riu, levantando da cama. Igual você era nessa idade. Eu não era assim. Era assim. Seu pai que confirma. Tiago concordou, já colocando a roupa. Era igualzinha. Pior até. Sofia cruzou os braços, fingindo irritação, mas sorriu. Eles tomaram café juntos. Uma bagunça organizada de torradas, suco, frutas e risadas. Miguel derrubou o copo 2 vezes. Sofia reclamou da música que Tiago colocou no rádio. Marlene queimou a torrada e comeu mesmo assim. Quando finalmente saíram de casa, o sol já estava alto. Foram para o parque da cidade, um lugar grande com lagos, trilhas, playgrounds. Miguel correu direto para os brinquedos. Sofia foi atrás, cuidando do irmão como sempre fazia. Tiago e Marlene sentaram em um banco debaixo de uma árvore, observando. A gente envelheceu, Marlene disse de repente, rindo. Antigamente eu corria junto com eles. Tiago passou o braço por cima do ombro dela. A gente envelheceu bem. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Você acha que a Sofia lembra da mãe biológica? Tiago ficou quieto por um momento. Acho que não. Ela era muito pequena quando a Ana morreu. As memórias que ela tem são todas com você. Marlene suspirou. Às vezes eu me sinto culpada, como se eu tivesse roubado o lugar dela. Você não roubou nada. Você preencheu um vazio. A Ana ia agradecer por ter alguém amando a filha dela do jeito que você ama. Marlene olhou para Sofia, que agora ajudava Miguel a subir no escorregador. Eu amo mesmo, como se ela tivesse saído de mim. Eu sei, e ela sabe também. Eles ficaram ali por horas, vendo as crianças brincarem, conversando sobre coisas banais, aproveitando a simplicidade daquele momento. Quando o sol começou a se pôr, voltaram para casa, cansados, sujos de terra, mas felizes. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, Marlene foi até o quarto que tinham transformado em escritório. Abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma caixa de sapatos velha. Dentro, fotos de Gabriel, certidão de nascimento, um sapatinho de bebê, uma mechinha de cabelo loiro guardada em um saquinho plástico. Ela pegou uma foto onde Gabriel estava sorrindo, sentado em um cavalinho de balanço. Passou o dedo pela imagem, devagar. Você teria 10 anos agora. Seria amigo do Miguel. Ia brigar com a Sofia por causa de brinquedo. Ia me deixar louca. E eu ia amar cada segundo. Tiago entrou no escritório e viu ela ali, segurando a foto. Não disse nada. Apenas se aproximou e ficou em pé atrás dela, as mãos nos ombros dela. Você ainda sente falta? Ela perguntou a voz baixa. Da Ana? Sinto.
Não do jeito que sentia antes, mas sinto, ela faz parte da minha história. Sempre vai fazer. Marlene colocou a foto de volta na caixa. É estranho como a gente consegue amar de novo mesmo depois de perder. Eu achei que tinha morrido junto com o Gabriel, mas eu só estava pausada, esperando o momento certo. E esse foi o momento certo. Ela virou e olhou para ele. Foi. Você foi o momento certo. Tiago a puxou para um abraço e eles ficaram assim, no meio do escritório silencioso, segurando um no outro, honrando o passado sem deixar que ele destruísse o presente. Os anos passaram. Miguel cresceu, virou um menino falante, curioso, cheio de perguntas impossíveis de responder. Sofia entrou na adolescência, trouxe drama, trouxe mudanças de humor, mas continuou sendo a irmã protetora que sempre foi. Tiago vendeu parte da empresa e passou a trabalhar de casa em tempo integral. Marlene continuou na enfermagem, agora coordenando uma ala inteira do hospital. A vida seguiu, com altos e baixos, com brigas bobas e reconciliações, com contas para pagar e sonhos para realizar, com noites em claro e manhãs corridas, mas seguiu. E foi boa. Quando Sofia completou 18 anos, ela sentou com Marlene na cozinha, tarde da noite, depois de todo mundo ter ido dormir. Mãe, eu posso te perguntar uma coisa? Marlene estava tomando chá, cansada do plantão. Claro, filha. O que foi? Sofia mexeu na própria xícara, nervosa. Você conheceu minha mãe biológica? Marlene sentiu o coração apertar, mas não desviou o olhar. Não, ela morreu antes de eu entrar na vida do seu pai. Você acha que ela ia gostar de mim? Ela te amou antes mesmo de te conhecer. Isso eu tenho certeza. Sofia mordeu o lábio. Às vezes eu me sinto mal por não lembrar dela, por não sentir falta. Marlene segurou a mão da filha. Você não precisa se sentir mal. Você era muito pequena e amor não é sobre memória, é sobre presença. Eu estive presente, seu pai esteve presente. A gente te amou todos os dias. Isso é o que importa. Sofia apertou a mão dela de volta. Eu te amo, mãe. Você sabe disso, né? Eu sei. E eu te amo também, mais do que tudo nesse mundo. Elas ficaram ali de mãos dadas até o chá esfriar, apenas existindo juntas, sem precisar de mais nada. Quando Miguel completou 10 anos, Marlene levou ele sozinho para visitar o túmulo de Gabriel. Era a primeira vez. Miguel tinha perguntado sobre o irmão mais velho várias vezes, e Marlene sempre respondia com carinho, mas sem muitos detalhes. Agora ele estava grande o suficiente para entender. Eles pararam na frente da lápide simples. Miguel leu o nome em voz alta. Gabriel Henrique da Silva, 2 anos e meio. Ele olhou para a mãe. Ele era meu irmão? Era, meio-irmão. Ele morreu antes de você nascer, antes de eu conhecer seu pai. Miguel ficou quieto, processando. Você fica triste? Fico. Sempre vou ficar. Mas também fico grata, porque ele me ensinou a amar de um jeito que eu nem sabia que era possível. E foi por causa dele que eu aprendi a ser mãe. Miguel se abaixou e colocou a mãozinha na lápide. Oi, Gabriel, eu sou o Miguel, seu irmão. A mãe fala muito de você. Eu queria ter te conhecido. Marlene se ajoelhou ao lado do filho, os olhos marejados. Ele ia te amar muito. Eu também ia amar ele. Miguel olhou para ela. Posso vir aqui de novo? Pode, quantas vezes quiser. Eles ficaram mais alguns minutos, em silêncio, e depois foram embora. No caminho de volta, Miguel segurou a mão dela. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Marlene sorriu apertando a mão pequena. E você é o melhor filho. Naquela noite, em casa, Tiago percebeu que Marlene estava mais quieta que o normal. Onde vocês foram hoje? No cemitério. Levei o Miguel para conhecer o Gabriel. Tiago se sentou ao lado dela no sofá. E como foi? Foi bom. Doeu, mas foi bom. Ele entendeu. Ele é tão maduro para a idade dele.
Puxou a mãe. Marlene encostou a cabeça no ombro dele. A gente construiu uma família linda, né? Construímos. Do nada. Literalmente do nada. Ela olhou para ele. Você se arrepende de alguma coisa? Tiago pensou por um segundo. De nada. Nem de um segundo. E você? Marlene sorriu. Eu me arrependo de ter demorado tanto para aceitar que eu merecia ser feliz de novo. Mas de resto, de nada. Tiago beijou a testa dela. Então a gente fez tudo certo. Fez. A gente fez tudo certo. Eles ficaram abraçados, ouvindo o som da televisão no quarto de Sofia, ouvindo Miguel resmungando, dormindo, ouvindo a casa respirar ao redor deles. E naquele momento, Marlene soube que tinha valido a pena cada lágrima, cada dor, cada recomeço. Porque no final, o amor sempre encontra um jeito, sempre encontra uma porta, sempre encontra uma segunda chance. E às vezes, quando a gente menos espera, ele aparece disfarçado de empregada com luvas amarelas, brincando no chão com uma criança, ensinando que família não é sobre sangue, é sobre presença, é sobre escolha, é sobre acordar todo dia e decidir amar, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando parece impossível. Tiago segurou o rosto dela e olhou fundo nos olhos. Eu te amo, Marlene, hoje, amanhã e todos os dias que vierem. Marlene sorriu, as lágrimas descendo, mas dessa vez eram lágrimas boas. Eu também te amo, Tiago, para sempre. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.